Bom dia, minha gente. Bem-vindo, bem-vinda a esse devocional. Você quer mais do poder de Deus na sua vida? Então, assista esse vídeo aqui. Gente, todos nós queremos mais do poder de Deus na nossa vida, né? Ouviu? O que significa o poder de Deus? O poder de Deus é a mesma coisa que a graça de Deus. Significa a presença de Deus na nossa vida. Significa a capacitação de Deus na nossa vida para conseguirmos fazer as coisas, para conseguirmos enfrentar todos os dias, para conseguirmos combater os obstáculos, para nós conseguirmos controlar as nossas emoções, para conseguirmos amar as pessoas que são difíceis de amar, para conseguirmos orar com poder, com graça, orar conforme a vontade de Deus. A graça de Deus na nossa vida, ou seja, o poder de Deus na nossa vida, significa uma porção maior da presença do Espírito Santo na nossa vida para nos ajudar a enfrentar problemas, para sabermos como lidar com cada situação na nossa vida. Por exemplo, se tiver algum problema no nosso trabalho ou uma situação muito delicada e complicada para resolver, Deus nos guia e Ele nos dá resposta quando temos o poder dEle em nós, quando prestamos atenção àquilo que Ele está falando a nós. Quando eu falo, Deus fala conosco, gente, eu quase nunca ouvi uma voz audível. Estou falando que Ele nos guia com a presença do Espírito Santo, quando Ele dá paz para nós, paz de espírito a nós, quando Ele está nos guiando em certa direção. E depois também parece que tem aquela ausência de paz temporariamente quando pensamos numa solução que não seja boa. Então é isso aí, gente, viver no poder de Deus, realizar as obras que Deus predestinou que nós fizéssemos. Deus predestinou o nosso futuro. Deus nos deu um caminho para seguirmos. E nós precisamos procurar esse caminho. Precisamos buscar a Deus para saber o que Ele quer que nós façamos com a nossa vida. E nós precisamos da graça de Deus para fazer isso. E eu quero viver em obediência a Deus. Quero viver em obediência à palavra de Deus. E eu vou te revelar agora a chave para você receber o poder e a graça de Deus na sua vida. Todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Graça é poder. Você quer graça na sua vida e Deus dá graça aos humildes. Ele tira a graça dos orgulhosos. Então, não seja orgulhoso, seja humilde. Caminhe na humildade de Deus. E é muito importante, gente, que é humildade no nosso relacionamento com Deus, mas também humildade no relacionamento uns com os outros. E tá tudo bem, eu posso estar aqui falando que você precisa ser humilde para ter o poder de Deus na sua vida, mas eu acho que eu preciso definir isso um pouco melhor para você entender exatamente como ser humilde. Vamos para a Bíblia. O simples fato de terem ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Ok, esse é o primeiro. E o segundo versículo que quero compartilhar com vocês sobre humildade é: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Gente, para mim, isso aí, esses dois versículos definem muito bem, de maneira muito sucinta, como ser humilde. Ou seja, não seja rápido em trair alguém,
Em vez disso, precisamos sacrificar a nossa vida em favor dos outros, mesmo correndo o risco de ser traído. Essas coisas não deveriam nos importar quando nós somos muito ofensivos e tememos que a nossa pessoa vai ser ofendida e pensamos que alguém é capaz de nos trair. Sempre reagimos com autoproteção. Eu também faço o mesmo. E, gente, isso significa que o nosso amor esfriou para com os outros. E, gente, parece que nós queremos proteger os nossos direitos, né? Eu também estou me incluindo nisso mesmo. Aconteceu uma coisa ontem à noite. Eu me senti traída. Imediatamente eu queria me autoproteger para que eu não seja maltratada ou passada por trás por alguém. E como eu reagi assim ontem também hoje, né? Eu queria me defender assim. Isso demonstra que eu tinha esquecido desse versículo que eu li em 1 Coríntios 6:7. Em outra tradução está escrito: porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. E, gente, sabe o que faz parte da humildade? É confiar em Deus e não na carne. É confiar que Deus sabe a resposta dos nossos problemas e que Deus vai nos liderar na direção certa. Que Deus é a nossa justiça e não tomar as coisas nas nossas próprias mãos e nos tentar resolver da nossa maneira. A humildade é confiar em Deus, descansar em Deus e acreditar que Ele vai resolver a situação da maneira dele. E muitos de nós prestamos culto a Deus como a nossa fonte de tudo, mas em realidade vivemos como se fôssemos órfãos. Tipo assim, confessamos com a nossa boca que Deus é o nosso Rei, o nosso Senhor, mas depois a nossa vida demonstra que Ele não é, porque tentamos resolver as coisas da nossa maneira. Quando Jesus foi ofendido, Ele não revidou, mas entregou a sua alma a Deus, que julgaria retamente. Sabe como é que Jesus reagiu? E não se esqueça de que Jesus é o nosso exemplo. Nós precisamos seguir nos passos de Jesus e agir como Ele. Foi assim que ele reagiu. Não revidou quando foi insultado. Tá difícil, gente. Nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Já pensou, gente? Ele sofreu, ele não quis vingar. É a nossa natureza humana, normal, querer se vingar e revidar quando alguém nos insulta. Isso é normal. Mas a humildade, como conseguir graça na sua vida, é não fazendo essas coisas. É virando o outro lado da face. Não é fácil, né, gente? Eu também estou aprendendo com isso. Estou corrigindo as minhas próprias atitudes. Eu também preciso mudar. E eu quero, sabe? Quero ser humilde diante de Deus. Realmente, ontem à noite, alguém fez uma coisa que me machucou mesmo. E eu fiquei muito brava e chateada com isso. E eu queria vingar. E até eu fiz planos para conseguir a minha vingança. Mas está errado. O que estou fazendo? Como é que eu posso ficar aqui na frente de vocês e ter essa atitude? Então, que Deus me perdoe. E eu quero morrer a mim mesma e aos meus desejos. Eu quero cumprir a vontade de Deus. Eu quero a graça de Deus na minha vida. Eu quero o poder de Deus na minha vida. Eu quero falar. E tá saindo como se fosse chamas da minha boca por causa do poder de Deus na minha vida. E eu consigo fazer isso através da humildade. Deus nos dá graça aos humildes. E o versículo que li hoje, no começo do devocional, eu quero ler os 2 versículos seguintes, porque também revela muito sobre humildade. Vamos lá. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Isso é muito importante. Precisamos nos humilhar diante de Deus e também, em versículo 5, diante dos outros. E no tempo certo, não é necessariamente imediatamente. Não é talvez um dia para o outro. É no tempo certo. Deus tem um tempo certo para todas as coisas, inclusive a hora que Ele quer nos dar o poder dele.
E o versículo 7. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Gente, entregar os nossos cuidados e as nossas ansiedades para Deus faz parte da humildade e, portanto, receber graça de Deus na nossa vida. Porque estamos declarando que nós não sabemos a resposta, que dependemos de Deus e que Deus sabe a resposta e que nós confiamos em Deus para fazer o certo. E nós não somos mais capazes de entregar as nossas ansiedades para Deus quando tentamos cuidar de nós mesmos, que foi isso que eu estava fazendo ontem e um pouco hoje de manhã. E como já limos, quando Jesus foi insultado, ele não se ofendeu, ele não se defendeu, ele entregou a sua alma para Deus. O caminho da humilhação é a autonegação, é a decisão em dar mais importância ao bem-estar do outro do que ao próprio. Mesmo que a pessoa nos tenha trazido grande tristeza ou ofensa ou mágoa. O orgulho não pode tomar esse caminho, mas só aqueles que desejam a paz com risco de rejeição. É a trilha que leva à humilhação. É a estrada que nos leva à vida. E é graça de Deus na nossa vida, através da humildade, que nós vamos conseguir nos arrepender, perdoar quem nos ofende, que vai nos dar restauração aos nossos relacionamentos que são quebrados. E o que faz parte de uma atitude de humildade também é mansidão, é longanimidade, é suportando as fraquezas uns dos outros em amor. E, gente, é por isso que eu amo o versículo que eu li em Filipenses aqui, só para te fazer lembrar. Não impressione ninguém. Isso é tão importante para mim. Eu penso assim, não me importa o que as pessoas pensam. O que importa é que eu obedeça a Deus. O que importa é que eu me humilhe diante dele. Não importa se as pessoas são ofendidas com a minha maneira de viver. Não, eu preciso ser fiel a Deus. Preciso colocar Deus em primeiro lugar. E o meu desejo é impressionar Deus, não o homem. Isso é muito importante. E também precisamos considerar os outros como mais importantes do que nós. Isso faz parte da humildade mesmo. Acreditar que nós não somos importantes diante dos outros. Pensar que somos mais importantes é vaidade, é loucura, é engano, é errado. Porque você não é, eu também não sou. Nós não somos mais importantes do que ninguém. Deus nos ama de forma igual. Ele ama todo mundo com o mesmo amor igual. Claro, nós podemos agradar Ele, fazer Ele feliz com o que nós fazemos. Também podemos chatear Ele e deixar Ele decepcionados. Mas nós não conseguimos fazer com que Ele nos ame mais. Não, Deus nos ama de forma igual. E nós não somos mais importantes do que um vagabundo que não tem casa, do que um descrente, não. E, gente, o que é o oposto da humildade, essa característica tão importante e preciosa para nós? O contrário é o orgulho, é a arrogância, é a presunção. Vamos ouvir o que a Bíblia fala sobre isso. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Deus odeia a presunção. Quando nós começamos a falar sobre os nossos planos, sobre os nossos sonhos, sobre o que nós queremos fazer, estamos nos orgulhando nos nossos próprios planos, sem confiar em Deus, sem esperar para Deus revelar o que será o plano dele para a nossa vida. O orgulho faz com que nós nos engrandecemos na frente dos outros, que é muito feio diante de Deus. Nós não podemos estar cheios de nós mesmos. Temos que falar sobre as coisas de Deus, sobre os planos dele, sobre a maravilha dele, sobre o amor dele quando conversamos com os outros. E não conversar sobre nós mesmos, não ter o foco em nós mesmos. Isso aí, a Bíblia diz que é presunção e que é maligna. Então, gente, o orgulho defende.
O orgulho fala demais de si mesmo, mas agora a humildade fala sobre Deus, fala sobre os outros, fala sobre as outras coisas interessantes que edificam. A humildade concorda e diz: você está certo, eu agi dessa forma, perdoe-me. E também eu quero deixar com você um pensamento final. Não se esqueça, gente, de que a humilhação é ligado à humildade. Às vezes nós precisamos passar por humilhação para a gente aprender o caminho da humildade. Por exemplo, Pedro, ele foi humilhado. Ele se gabava de ser o discípulo mais importante. E logo depois, o que aconteceu? Ele negou Jesus 3 vezes. Que humilhação, gente. Depois disso, ele jamais se gabava de ser o maior. Ele perdeu sua confiança natural. Ele viu muito claramente a futilidade de ter uma personalidade muito forte e autoconfiança. Ele foi humilhado e isso tornou ele um candidato perfeito para ser humilde e, portanto, receber a graça de Deus. E foi ele que escreveu o versículo de foco de hoje. Isso significa que ele sabe de primeira mão que Deus dá graça aos humildes. Gente, a humildade é pré-requisito para você ter o poder de Deus na sua vida. Então, quando acontece um abalo na nossa vida, que nem aconteceu com Pedro, Deus pode usar isso para nos fortalecer na nossa fé. Amém? Vamos orar. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai Santo, Pai Todo-Poderoso. Oh, Pai, Senhor Deus, eu te louvo, Pai, eu te adoro, eu te glorifico, Pai, eu te exalto, Pai. Pai, eu escolho o teu caminho para a minha vida, Pai. Pai, eu desisto, Pai, eu não quero fazer as coisas da minha própria maneira, Pai, porque eu não sei o que é a maneira certa mesmo. Eu invento os meus planos, Pai, mas eu sei que o plano que tu tens para mim é 1.000.000 de vezes melhor, Pai. Então, perdoe, Pai, a minha arrogância, Pai, a minha estupidez em ter planejado essa coisa, Pai, que seria vingança para mim. Me ajude, Pai, a pôr tudo nas tuas mãos. Ajude a pessoa que está orando em casa comigo a pôr tudo, cada situação, cada cuidado, cada ansiedade, cada circunstância nas tuas mãos, Pai. Nós confessamos que nós não sabemos agir. Nós queremos ser humildes, nós queremos a tua humildade. Nós queremos nunca impressionar ninguém, nunca falar demais de nós mesmos, nunca gabar de nós, nunca nos orgulhar, Pai. Queremos a tua humildade, nós queremos ser humildes. E mesmo se isso significar a humilhação, que nem significou na vida de Simão Pedro, ele foi humilhado, Pai. E, portanto, ele aprendeu que tu dás graça aos humildes. Nós te agradecemos, Pai, por essa verdade. Nos ajude a caminhar no teu caminho de humildade. E, Pai, talvez a parte mais difícil da humildade é permitir que nós soframos a injustiça, permitir que soframos o dano. E, Pai, talvez a parte mais difícil da humildade é deixar que nós soframos a injustiça, deixar que soframos o dano, não nos defender, não proteger os nossos direitos para que não sejamos maltratados ou passados para trás por outros cristãos ou membros da nossa família. Pai, tu sabes, Pai, que isso é muito difícil para a nossa natureza humana, não nos defender e permitir a injustiça contra nós. Pai, nos ajude a viver assim. Nós queremos ser conformados à tua maneira de pensar, conformados à tua mentalidade. Nós queremos ser renovados da tua maneira de pensar, Pai. E nos ajude, Pai, a sermos humildes, a alcançar esse nível tão alto, tão grande da humildade, Pai. Que tu possas nos conceder graça, Pai. Que haja graça na nossa vida através da humildade no tempo certo, no tempo que tu dizes que é certo
para nós. Pai, nós confiamos a nossa vida nas tuas mãos. Pai, esperamos em ti, confiamos em ti, te exaltamos, te louvamos e te glorificamos. Pai, conceda humildade à pessoa que está orando comigo e nos conceda graça, Pai. Conceda humildade a mim também e poder e graça e força nas nossas vidas. Nós te pedimos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.